esse nosso estudo, continuando o estudo do capítulo 11, Amor ao próximo como a si mesmo, né? Então, a gente já passou por aqui, por essa passagem do Evangelho, do mandamento maior, passou por fazermos aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, nos façam, a regra áurea, né? Então, passamos pelas parábolas dos credores e dos devedores e vamos entrar hoje na questão de dar a César o que é de César, quando o Evangelho diz o seguinte: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Ou seja, é uma pegadinha isso aqui, né? Eles fizeram para tentar Jesus, né? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, lhes respondeu: Hipócritas, por que me tentas? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E, tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Então, Jesus não entrou na pilha e deu uma resposta. Aí Kardec comenta: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento deste tributo uma questão religiosa, ou seja, domínio do Império Romano sobre o povo judeu. E o Império Romano exigia o pagamento de tributo. E o povo judeu, o povo hebreu, não gostava dessa imposição de ter que pagar o imposto. Então, os publicanos eram esses que cobravam os impostos. O próprio apóstolo Levi, depois Mateus, era um judeu que cobrava imposto dos seus irmãos judeus. Então, é por isso que muitos judeus não gostavam dele. Porque dizia: como é que pode? Você, que é nosso irmão, está cobrando da gente mesmo. Você produz 4 bezerros, você tem que entregar um bezerro. Você pesca 10 quilos de peixe, você tem que entregar 2 quilos de peixe. É um tributo. Então, o povo judeu se revoltava contra o Império Romano porque achava isso um julgo indevido. Então, faziam disso também uma questão religiosa. Então, por causa disso, eles foram tentar Jesus, né? Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade. Ou seja, o povo falava muito nisso. É um absurdo pagar esse imposto, essa carga tributária. Desde que o mundo é mundo, o povo reclama da questão do tributo, né? E, nesse caso, mais ainda, porque era um tributo pago a um país dominante estrangeiro. Não era a questão do outro que obrigava a pagar, né? E aí, sem o que nenhum senso, teria a pergunta feita a Jesus. Então, a pergunta feita a Jesus é dentro desse contexto, de que as pessoas não gostavam de pagar o tributo a César. Não gostavam, porque César é o imperador romano. Então, Jesus pega a moeda e diz: de quem é a inscrição que está aqui? É de César. É uma moeda cunhada pelo Império Romano. Aí ele diz, eles perguntam: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César, Império Romano, o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta,
Ou seja, eles queriam pegar Jesus de todo jeito. Se ele dissesse que não era para pagar a César, Jesus ia ser contra o Império Romano. Se ele dissesse pague a César, ele ia ser contra os judeus. Então, queriam pegar Jesus de todo jeito, né? Incitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Ou seja, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinos de Jesus. Há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual em todos os ensinos de Jesus. Há nela resumido sob forma prática e usual e deduzido uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam conosco. Ou seja, tem que ser justo. Como é que você gostaria de ser tratado? Não é? Ele condena todo prejuízo material e moral para que se possa causar a outrem. Esta postergação de seus interesses, toda postergação de seus interesses. Na verdade, essa é uma expressão que diz: dê à matéria o que é da matéria e dê ao espírito o que é do espírito. Se você vive no mundo material, você precisa da matéria. Então, contribua com a execução das coisas pertinentes à matéria. Dai a César o que é de César. O que é que o imposto em si engendraria, né? Acarretaria? Estradas, aquedutos, melhorias, benefícios sociais. Então, esse é o poder do tributo, do Estado que distribui-o em forma de bem comum. Em tese, esse é o princípio. Então, dê à matéria o que é da matéria e dê a Deus o que é de Deus. Então, foi isso que o Cristo nos ensinou, né? Ele prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos com a família, com a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Ou seja, você tem que ser justo e dar a cada um segundo as suas necessidades. Esse é o ensinamento de Jesus, né? Então, a gente encerra aqui essa questão dos comentários de Kardec e desses evangelhos e entra agora nas instruções dos Espíritos, que começa nessa primeira lição, a lição número 8, relacionada à lei de amor, que é um pouco aquela introdução que a gente estava conversando aqui, né? A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Por isso que Jesus é considerado a revelação da lei de amor, né? Aquilo que a gente estudou no primeiro mandamento. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele resume tudo na lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Olha aí o que a gente estava conversando, da questão da evolução, dos relacionamentos, da sexualidade. O amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Prestem atenção nessa afirmação do Espírito aqui. Em sua origem, o homem só tem instintos mais próximos da matéria. Na nossa origem, a gente só tem instintos. Comer, dormir, necessidades fisiológicas, atos sexuais, é instinto do ponto de vista da preservação e da perpetuação da vida. Instintos. Na sua origem, o homem só tem instintos. À medida que quanto mais mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, ele tem sentimento. Então, o processo de aperfeiçoamento do ser, que sai da materialidade para a espiritualidade, é instinto, sensações,
sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. Então, a gente sai dos instintos para as sensações para atingir os sentimentos. É isso que a gente está aprendendo aqui, né? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor em sentido vulgar do termo. Olha aí o que a gente estava conversando aqui. Não é o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Aquele que é capaz de transcender, obrigado, meu irmão, essa capacidade de amor, né? Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Ou seja, é uma alma leve, que vive nas faixas vibratórias superiores, porque ele ama, porque ele atinge esse patamar, né? Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ou seja, o amor direciona um sentimento evolutivo da nossa marcha da humanidade, né? O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando da morte. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Ou seja, a gente precisa avançar enquanto espírito, vencendo a nossa materialidade. Esse é o caminho: instinto, sensações, sentimentos. E o ponto alto dos sentimentos é o amor, né? Disse eu que em seus começos o homem só possuía instintos. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. Ou seja, mais no começo da jornada evolutiva está o ser que ainda predominam em si os instintos, né? A fim de avançar para a meta, que meta? Espírito puro. Tem a criatura que venceu os seus instintos, em proveito dos seus sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Ou seja, o nosso caminho é vencer o homem velho que ainda habita dentro de nós. Vencer o homem ainda preso às necessidades instintivas do nosso espírito ainda materializado. A gente precisa elevar esse espírito, libertar esse espírito das sensações da matéria. Esse é o caminho, hein? Ou seja, então, é um caminho, né? É uma jornada evolutiva de ascensão, né? A gente nasce simples e ignorante. É difícil, sim, Rita. Por quê? Porque é o homem velho. Quando a gente tem uma definição de ser espírita, que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. É exatamente isso. Que má inclinação? A inclinação do homem velho, do homem ainda preso instintivamente. Tem almas, Rita, que acordam e só querem comer, beber, fazer sexo, dormir, e não tem outra
perspectiva de sentimentos elevados. Se eu tiver o que comer, o que beber, o sexo, tá bom. Ou seja, eu ainda estou preso às minhas necessidades materiais. Quando Jesus dizia que nem só de pão vive o homem, ele colocava exatamente essa perspectiva. Quando Jesus dizia, por que andais preocupado com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir? A cada dia basta o seu mal. Ou seja, Jesus vem para falar dessa riqueza espiritual. Jesus vem dizer, olhai os pássaros no céu, não cantam nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial os provê. Olhai os lírios do campo, não fiam e não tecem, e nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então, por que andais ansiosos com o que hás de comer, de beber e de vestir? O vosso Pai Celestial os provê. Não é? Faça a sua parte que o céu lhe responderá. Esse é o ponto que Jesus veio dizer o tempo todo. Ele veio dizer que a gente, Marta e Maria, Marta, Marta, andais muito ansiosa com as coisas da terra. Maria já fez a sua escolha e fez uma boa escolha, porque não lhe será tirada. Ou seja, todo o ensino do Cristo é um ensino moral, dizendo-nos, valorizem as coisas do Espírito, valorizem as coisas do amor, saiam da materialidade e caminhem para a espiritualidade. Saiam dos instintos, passem pelas sensações e atinjam os sentimentos. O apóstolo Paulo dizia, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, mesmo que eu conquistasse os céus e a terra e não tivesse amor, eu nada seria. Então, a mensagem do Cristo, o apelo do Cristo, o ensino das almas que os representam, como Lázaro, nessa mensagem que a gente ora e estuda, são mensagens no sentido de dizer, meus irmãos, movimentem-se, saiam das trevas e venham para a luz. Como o Cristo disse, arrependei-vos vós que estáis sentados em trevas, porque eu venho para falar das coisas do reino de Deus, da casa do meu Pai. Ou seja, o apelo é todo no sentido da gente não valorizar essencialmente as coisas da matéria e cuidarmos das coisas do Espírito. Claro que estando na matéria, a gente precisa da matéria. Como a gente leu a mensagem aqui de Nosso Lar, capítulo 18, o amor, alimento das almas. O carro se alimenta de graxa e de óleo, a planta se alimenta de terra, os animais se alimentam de alimentos materiais, os espíritos se alimentam de amor. Como nós somos espíritos encarnados, nós temos que alimentar um conjunto, espírito, corpo encarnado e um espírito que somos nós. Aonde está a prioridade do alimento de nossa alma? Eu preciso alimentar meu espírito, que se alimenta de amor, de sentimentos elevados, e eu preciso alimentar o meu corpo, que se alimenta de materialidade. Então, aí é que está o equilíbrio que a gente tem que ter, não é? De alimentar esse conjunto, corpo e espírito, que somos nós. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Os instintos é a origem, é a semente dos sentimentos que crescerão, né? Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Ou seja, quando a gente se preenche desse sentimento, a vida se torna mais tranquila e mais radiante, porque a gente enxerga amor, a gente enxerga o bem, o bom, o belo e o harmonioso em todo aquilo que a gente alcança com a nossa visão. Mesmo as dificuldades, mesmo os problemas,
a gente passa a enxergar como um processo evolutivo de situações e de circunstâncias, ampliando o nosso olhar. É fácil? Nunca foi, de forma nenhuma. Mas é a sensação de alguém que sempre olha de cima do monte. E quando você olha de cima do monte, você vê que lá adiante aquela curva vai diminuir, lá adiante aquela pedra vai ser contornada, lá adiante você vai superar, porque lá depois daquela montanha há um sol que nasce novamente e que vai iluminar o caminho. É a perspectiva de compreender todos esses ciclos, né? E o amor está aí como alimentando essa perspectiva de todos nós, né? A outra mensagem, a lição número 9, diz o seguinte: o amor é a essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós temos o amor dentro de nós. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendência a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desses sentimentos com animais, plantas e até com coisas materiais. É um amor que transcende, né? Espécie de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a empatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Aí o que ele acentua aqui é o seguinte: as pessoas, às vezes, com restrições ao amor da humanidade, passam a canalizar esse sentimento para coisas, objetos, animais, plantas, em detrimento da espécie humana. Porque é uma mágoa, um problema, uma dificuldade. Então, é o que ele diz aqui. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhe depositou nos corações ao criá-lo. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúdo pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, a gente, com todas as dificuldades, às vezes a gente diz: eu prefiro amar um animal do que amar uma espécie humana. Porque a gente, no fundo, vai ver que tem alguma coisa mal resolvida, alguma história mal resolvida, algum trauma, alguma dor, alguma dificuldade, né? O que ele está dizendo aqui é que, com a evolução, a gente vai entender que a gente precisa também amar aquele irmão que está ao nosso lado, porque ele é um caminho de nossa ascensão para esse amor incondicional. O amor do Cristo é um amor incondicional. O nosso amor ainda é condicional. A gente só ama se não. O amor do Cristo é um amor incondicional. Ele ama independente do outro. Ele ama apesar do outro. Ele ama diante de todas as circunstâncias, porque ele é amor. E o amor é intransitivo. Ele não escolhe. O amor não escolhe circunstâncias, o amor não escolhe oportunidades, o amor não escolhe pessoas, o amor não escolhe almas, o amor não escolhe atitudes. O amor é. O amor é. Eu sou amor, ponto. Eu não. O amor. Né? Então, ele é. E quando ele é maior. Qualquer coisa que o atinja, ela é mergulhada num oceano, no sol que inunda tudo. Então, esse é o sentimento por excelência. Né? Então, a gente deve buscar construir isso. Mas nós somos ainda lagos pequenos. Nós ainda somos submetidos a pressões que a gente... Não, mas é o tal do mais, né? Diga lá, minha irmã. Sim. Sim, é mais fácil a gente, por exemplo, amar uma pessoa que são gratas. A dificuldade, Rita, é a gente amar quem não nos ama. Em tese, a encarnação, ela nos coloca diante de
de pessoas que, de alguma forma, nós ferimos ou fomos feridos. E esse reencontro é um treino para uma alma que quer se expandir. Então, é mais fácil eu chegar na casa espírita e amar, eu amo você, bacana, porque é um exercício, é um treino. Difícil é chegar dentro de casa e amar aquele a quem eu feri, ou que me feriu, e que hoje está dentro da minha casa, porque Deus me deu a oportunidade de me reencontrar com ele. Então, esse é o exercício de amar aquele a quem a gente feriu, pela graça divina da reencarnação, que é o que o Espírito disse aqui. É. Eles amam. Sim. Eles não se queixam em nenhum momento. Quando você vai dar uma rua, eles não se queixam em nenhum momento. Gratidão. É isso. Então, mas veja, são almas que, em tese, são preparadas para receber aquela circunstância. Talvez almas que já sabiam que enfrentar isso. Né? Então, é meritório, é um exercício da nossa humanidade amar indistintamente, mas é importante que a gente faça esse exercício de amar os que nos apresentam dificuldades. Porque esse é o desafio de amar os vossos inimigos. É o que Jesus queria dizer. Não é o inimigo, mas é alguém que você feriu ou foi ferido, que se reencontram, né? Então, esse é o ponto, né? Há pessoas a quem repugna a encarnação com a ideia de que os outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ociosas. Pobre irmãos, o vosso afeto os torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Eu só amo quem está no meu ciclo. É o que você está acabando de dizer, Rita. Eu não consigo expandir o meu sentimento de amor para os que estão fora dele. Né? Pois bem, para praticares a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. É aquele sol que é o amor que a gente mencionava. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob qual se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Né? Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite da relação com o próximo? Será a família? Aceita a nação? Não é a humanidade inteira? Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meu irmão e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Pai. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse princípio. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que esteja ao vosso alcance. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. O amor tudo pode. É um imã que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que nele existem, em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá
praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis que quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde a alma dos justos virão repousar. É somente amar. É tão tranquilo, né, Rita? É só isso. Né? O que Chico Xavier dizia. Chico Xavier, meus irmãos, para a gente concluir essa manhã de nossos estudos, Chico Xavier dizia: meus filhos, Jesus não pediu grandes sacrifícios. Jesus não nos pediu para escalar o Himalaia. Ele pediu apenas que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Então, que a gente possa fazer esse exercício, que a gente possa começar a aprender no lar, que esse amor se expanda, que ele tome conta dos nossos sentimentos e que a gente caminhe dos instintos para as sensações e para os sentimentos. E que na escalada dessa montanha chamada evolução, a gente chegue no topo, que é o sentimento por excelência, que é o sentimento do amor. Né? Então, que Jesus nos abençoe e a gente fica por aqui nos estudos dessa manhã. E quem é que quer